Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula espetacular aí de inteligência emocional, com esse tema maravilhoso. Vamos falar hoje mais um pouquinho sobre inteligência emocional. Ricardo Borges aqui. Vamos começar hoje mais uma série da nossa Jornada do Conhecimento. E hoje nós temos um tema aqui bem cabuloso, hein? Vamos falar aqui hoje de um tema muito importante. Vamos falar hoje do nosso inconsciente. Como que ele controla aí o nosso corpo, a nossa mente. Vai ter muita coisa boa aqui hoje, hein? Como que ele controla tudo aí, ó. Nosso corpo, a nossa mente, nossos comportamentos e toda a nossa vida, né? Hoje vai ser top, 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 top. Vamos começar aí a nossa jornada do conhecimento. E a galera tá chegando aí, ó. Explodindo. Hoje nós vamos começar explodindo aí a nossa consciência para saber muito aí sobre o nosso inconsciente. Vamos explodir a consciência para saber muito do nosso consciente. Legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, gente, já foi comprovado pela neurociência que somos seres, né? Que nós somos seres sensitivos que pensam. Nós somos seres altamente emocionais. Nós somos 5% racional e 95% emocional. Alguns, né, cientistas aí falam que somos 10% racional e 90% emocional, mas isso não importa, não importa agora, né? Essa diferença pequenazinha aí de percentual, importa que somos seres emocionais, né? Mais emocional do que racional. O nosso racional serve mesmo para quê? Para materializar, para tomar consciência daquilo que foi decidido onde? No emocional. Ou seja, o nosso racional trabalha com processos. Processo é basicamente feito para o quê? O processamento daquilo que é decidido no nosso emocional. Então, primeiro tudo acontece no nosso emocional. Depois vem para o racional, para a nossa tomada de consciência. Correto? Para a gente racionalizar aquilo que aconteceu ou que está acontecendo aí no nosso momento ou naquele dia a dia nosso ali, certo? Então, hoje nós vamos falar desse nosso lado emocional aí, ó, desse nosso inconsciente, que fica lá, ó, tudo guardadinho lá no nosso inconsciente, lá nas nossas memórias. Memórias de longo prazo, memórias de curto prazo. Quem assistiu Divertidamente aí sabe o que eu estou falando. Se não assistiu, vai lá assistir, que é muito, 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 muito importante, hein? As nossas memórias. Vamos falar aí da nossa mentalidade, para a gente entender melhor como que tudo isso aí funciona aí dentro da nossa cacholinha aqui, ó, dentro do nosso cérebro. E como que tudo isso comunica diretamente com o nosso corpo e reproduz aí o que? Os nossos comportamentos, né, gente? Isso é muito importante. Essa aula de hoje vai ser extremamente importante para todos nós. Muito bem, vamos nessa aqui então, né? Vamos nessa aqui então, começando aí mais uma jornada do conhecimento, na nossa aula de inteligência emocional. Eu já falei aqui em várias aulas, que o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente, né? Uns falam, né, gente, subconsciente, outros falam inconsciente. Vai ter uma pequena diferençazinha aí, ó. Na realidade são conceitos, né? Da teoria aí, ó, psicanalítica, que dá referências aí aos conteúdos da nossa mente, né? Então eles falam muito sobre consciente, subconsciente. Nos dois, o nosso consciente não tem acesso direto. Nosso racional não tem acesso direto a isso. O subconsciente, por exemplo, tem acesso a memórias que ficam guardadas aí na nossa mente. Aquelas memórias mais fresquinhas, mais recentes. Memórias mais comuns de curto prazo. Emoções, criatividades, relacionamentos. Aquelas relacionadas no nosso dia a dia. Aquelas mais usadas, né? Então, bate pronto. Se eu precisei, tá lá no subconsciente, naquelas memórias mais frescas. O nosso inconsciente é aquele grandão, o maior de todos lá, aquele que tem um reservatório muito, 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 muito maior.
que guarda as memórias aí mais distantes, desde quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. Esse é o nosso inconsciente, é o grandão, que guarda tudo. Memórias de longo prazo. Tem algumas que você talvez nem se lembre mais aí. Mas está lá, guardadinha. Tem como acessar. Mas precisa o quê? De algo mais. Precisa de fazer um relaxamento, acessar a memória, fazer uma lembrança. Mas está lá. Então assim, ó, todos os dois influenciam os nossos comportamentos e a nossa experiência de vida. Eu gosto de chamar de consciente e inconsciente. Eu gosto de falar só dos dois. Falar sobre subconsciente é porque vai trazer memórias mais curtas, curto e longo prazo. Está tudo guardado lá no inconsciente. Algumas pessoas gostam de falar subconsciente. Eu gosto de falar inconsciente. Mas tá aí, ó. Essa é a diferença dos dois. Mas hoje nós vamos generalizar isso aí, ó, e falar do nosso inconsciente, que são as memórias que ficam guardadinhas lá, ó, e que influenciam diretamente nas nossas vidas. Legal? A galera tá chegando aí, ó. E também como que isso tudo comanda o nosso dia a dia, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa mentalidade. Não é mesmo? Como que você vai saber hoje você vai saber um pouco mais sobre isso tudo aí que nós estamos falando aqui hoje, legal? Mas o que eu queria dizer mesmo agora no início era o seguinte, que nós somos 95% emocional, nós somos seres sensitivos que pensam. A gente não pensa antes de sentir, a gente sente primeiro antes de pensar. Pode acontecer o contrário? Sim, Ricardo, pode. Mas a maioria das vezes é o emocional primeiro. A gente sente, depois a gente pensa naquilo que a gente sentiu. Já foi comprovado isso pela neurociência. O consciente nosso, o nosso racional, ele representa só 5% de tudo que nós fazemos aí, de tudo que nós temos de consciência. Ele é o racional. E 95% é emocional. Né? E as nossas emoções ficam lá, guardadas. Bonitinha. Onde, Ricardo? Onde que ela fica guardada? No nosso inconsciente. Pegou o código aí? Então esses 95% emocional que nós temos aí, ó, é inconsciente. E é o que nós vamos falar dele aqui hoje. Hoje a aula vai ser top. Vamos falar muitos exemplos aqui que vai te dar uma clareza muito grande aí para você saber como que o nosso inconsciente comanda a nossa vida, como que isso acontece com as nossas crenças, valores, significados, tudo que você viveu até hoje, está tudo guardado aí no seu inconsciente. Então a aula hoje vai ser muito boa e muito produtiva para você aí, legal? Muito bem, então vamos nessa aqui, ó. Gente, olha só, tudo que eu faço por repetição vira um padrão, tudo que eu faço por repetição. Se eu repito uma coisa constantemente, vai virar um padrão na sua vida, certo? Essa é a primeira coisa que você tem que entender inicialmente. Tudo que eu faço vira um padrão. Tudo que eu faço vira um hábito. Hábito é um padrão que você colocou na sua vida. Hábito é um padrão. Se você fala que você vai na academia, você acorda todo dia 5 horas da manhã, todo dia você põe um despertador para te acordar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. Daqui a pouco o despertador, antes de tocar, você já está acordando. Por quê? Porque você criou um padrão, você criou um hábito para você acordar 5 horas da manhã. Agora, tem gente que acorda, o despertador toca, ele aguarda mais 5 minutinhos. A cama está muito boa. Aí fica lá mais 5 minutos. Está criando um padrão. Aí todo dia que o alarme tocar, o despertador tocar 5 horas da manhã, você vai fazer de novo. 5 minutinhos. Outro padrão. 5 minutinhos. Outro padrão. Está criando um padrão. Todos nós criamos padrões. E os padrões se tornam hábitos. E os hábitos ficam guardados aí no seu inconsciente. É automatizado. Nós vamos falar sobre isso aqui, muito sobre isso aqui hoje. É muito legal isso. Tudo que nós fazemos por repetição vira um padrão. Então, quem torna isso tudo padrão é o quê? O nosso inconsciente. Por quê? Porque ele tem essa tarefa principal de quê? De automatizar tudo. Tudo. Para quê, Ricardo? Para que o inconsciente automatiza tudo? Para que o nosso cérebro gaste pouca energia. Gente, o nosso cérebro é pequeno. O nosso cérebro gasta muita energia. Então, para ele gastar menos energia, para ele se poupar, ele começa a padronizar um monte de coisa, ele começa a automatizar um monte de coisa. E isso é extremamente importante. Então, olha só, você sabe quanto que pesa
do cérebro humano adulto, por exemplo? Gente, vocês não têm noção. O cérebro humano adulto pesa em torno de 1,2 kg a 1,5 kg. Pensa bem isso. Sabe o que isso representa? Representa cerca de 2 a 3% da nossa massa corporal. Mas o que isso tem a ver, Ricardo? Agora você vai entender. Agora você vai entender. O nosso cérebro, ele gasta, sabe quanto? 20% de energia total do seu corpo. Um serzinho de 1,2 kg, 1,5 kg, ele gasta 20% de energia de todo o seu corpo. Isso representa, sabe o que? 350 calorias em 24 horas. É muita coisa, gente. É muita coisa. Pensa bem nisso. Pensa bem. Um serzinho de 1,5 kg gastar tanta energia assim. Então, por isso que ele automatiza tudo. Automatiza tudo. Então, ele já é programado para quê? Para economizar energia. E quanto aquelas tarefas dele são automatizadas, você não precisa ficar pensando em agir. Muitas tarefas suas aí já são automatizadas. Aí você não fica ali, ó, pensando, raciocinando, gastando energia para saber o que você vai fazer agora. O que eu preciso fazer nesse momento. Quando você chega perto de uma pia, por exemplo, que você vai abrir a torneira, você fica ali pensando, de que forma que eu abro essa torneira? Hoje em dia tem até umas torneiras aí meio doidas, né? Que a gente precisa de saber como que você abre a torneira. Outro dia eu visitei aí um restaurante muito chique aí. Cheguei lá, não sabia abrir a torneira. Eu fiquei lá, caçando. Cadê o pininho de virar para lá e para cá? Cadê aquela torneirinha da gente virar para lá e para cá? Não tinha, não tinha. Tinha um cano lindo, maravilhoso, que descia do teto, passava na minha frente assim, estava lá. Não tinha nada mais nele. Aí eu passei a mão para lá, passei a mão para cá, enfiei a mão de baixo, enfiei a mão de lado, enfiei aqui, nada. Porque tem umas torneiras também hoje, né, principalmente as torneiras de shopping, que você chega na frente, passa a mão assim, a torneira vai e liga sozinho. Outras, você dá um toque. Outras, você dá a normal, é você abrir. Agora, eu fiquei lá na frente, passei a mão, fiz tudo que eu tinha que fazer e não sabia abrir a torneira. E de repente eu olhei uma frestazinha no cano, eu fui lá, pus a mão e dei uma girada nela. Na hora que eu girei ela, aí a torneira abriu. Olha o tanto de energia que eu gastei para poder pensar, para poder fazer isso. Sendo que eu já tinha automatizado na minha mente, na minha cabeça, no meu cérebro, que era só virar uma torneira ou então passar a mão na frente, ou alguma coisa dessa parecida. E eu testei todas e não funcionou. Então o nosso cérebro, o nosso inconsciente é exatamente, ele faz isso aí automático, é o tempo todo, ele fica automatizando as nossas tarefas no nosso dia a dia. Você não precisa ficar pensando para ficar agindo toda hora, então ele já age sem pensar. E essa é uma função, gente, primordial do nosso cérebro. Pega esse código aí, ó. Esse é muito importante, é muito legal a gente aprender isso. Tem muita gente que não sabe, mas é importante. A gente automatiza um monte de coisa. Bom, então o nosso consciente tem o quê? Essa grande tarefa de automatizar tudo. Por quê? Para você gastar menos energia do seu cérebro pensando naquilo que você vai fazer. Isso é uma normalidade nossa, tá? Então, você foi aprender tabuada, por exemplo, lá na escola. Daí você repetiu várias vezes, sua mãe fez você estudar lá um monte de vezes, sua professora fez você falar várias e várias vezes a tabuada lá dentro da sala. E, para quem estudou, repetiu muitas e muitas vezes esse processo aí, ó, hoje não precisa da maquininha de calcular, né? Hoje não precisa. Já sabe de cor e salteado aí o que? As contas. Uma coisa importante, gente, extremamente importante. Tá o quê? Automatizado. Não precisa ficar pensando muito, não é mesmo? É bate pronto. 9 vezes 9, 81. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 9, 54. Você fica pensando? Não. Já está aí, está gravado, está lá. E por aí vai. É assim que funciona. Eu tenho uma curiosidade para vocês aqui, inclusive. Lembrei aqui do número 9. A galera tá chegando aí, ó. Miguel chegou. A Leusa. Olha o Reginaldo aí. Reginaldo, seja bem-vindo, Reginaldo. Nós estudamos junto aí o coach Érico Soriano, né, Reginaldo? A Jane chegou aí.
A Mac lá do Mac do Lanches. Aí, a galera tá chegando. A Edna. Muito bem, galera tá chegando aí, pegando firme aqui. Hoje nós estamos falando nós vamos falar muito aqui do nosso inconsciente, como que o nosso inconsciente comanda um monte de coisa na nossa vida, nós não percebemos isso. E que é uma coisa fantástica, né? É muito importante isso para nós. Só que muitas vezes a gente faz algumas coisas aí que a gente não deveria fazer. Você tem que consertar isso. Só que você tem que trazer isso para o consciente, observar o seu dia a dia para você melhorar aí os seus comportamentos, não é mesmo? Nós estamos falando aqui agora da tabuada. A gente aprendeu tabuada na escola. Então hoje você falou de números, falou de multiplicação, de divisão, muitas vezes a gente já sabe. E às vezes, muitas vezes também a gente até perde o hábito, né? A gente perde o hábito de fazer conta. Por quê? Porque você tem um celular, você tem uma maquininha, toda hora você está fazendo ali. E muitas vezes que você faz ali, você acaba perdendo esse hábito, né? De essa coisa que já está pronta e que a gente já aprendeu, que a gente já automatizou. Só que quando você vai para a calculadora ali, você acaba perdendo um pouco daquilo que você já aprendeu. Eu tenho uma curiosidade aqui sobre o número 9. Eu lembrei aqui de algo inusitado que eu pesquisei aí e achei, né, muito interessante. Acho que você também vai achar interessante. Como estamos falando aqui de jornada do conhecimento, né, então tudo que eu acho de interessante eu venho julgando aqui que é importante para a gente. Então, como estamos nessa jornada do conhecimento, é importante a gente falar sobre isso aqui, de coisas interessantes. Então, olha só. Você sabia que o número 9 é chamado o número perfeito? Que isso é um conceito, né, dos mais antigos aí da matemática, né? Gente, o número 9 perfeito é um número perfeito é um número natural, que é igual à soma dos seus multiplicadores. E o número 9, a curiosidade que tem dele, que todos os resultados, vamos ver se você sabia dessa. Quem sabia, coloca aí para mim poder saber se você sabia dessa curiosidade, muito importante aqui, ó, muito legal. Você sabia que todos os resultados multiplicados pelo número 9, se você somar o resultado, sempre vai dar o número 9? É muito doido isso, gente. A matemática é muito louca. Você sabia disso? Olha só que doideira. Por exemplo, 9 vezes 9, 81. 8 mais 1, 9. 10 vezes 9, 90. 9 mais 0, 9. 7 vezes 9, 63. 6 mais 3, 9. Você sabia dela? É muito doido, né? 4 vezes 9, 36. 3 mais 6, 9. Gente, essa matemática deixa a gente muito louco, não é não? Não é mesmo? Enfim, só mais uma curiosidade aí, ó, para você saber. Legal? Muito legal, interessantíssimo isso, não é mesmo? Nem eu sabia disso. Eu pesquisei e vi que isso acontece e é muito interessante a matemática. Legal demais, né? Muito legal. Então vamos voltando aqui. Voltando aqui o que a gente estava falando aqui. Gente, nosso cérebro automatiza tudo. E quem que é responsável por guardar tudo isso? O nosso inconsciente. E daí a tabuada se tornou o quê? Algo muito simples para você hoje, para quem aprendeu lá atrás. Hoje a galera não está muito afiada na tabuada. O pessoal não está nem cobrando isso mais dentro de sala, né? A galera tá todo mundo com o celular na mão, fez uma conta, pega o celular, vai embora. Outra coisa, quando você aprendeu a andar, hoje você não precisa ficar prestando atenção aí nos seus passos, atenção mais nisso tudo aí que você faz. Gente, é um equilíbrio completo. Você anda hoje normalmente, não precisa ficar equilibrando para saber onde colocar o próximo passo. Você já aprendeu a andar. Está automatizado. E outra coisa, que foi comprovado também pela ciência, que antes da gente andar, nós caímos mais de 1000 vezes. Outro fato curioso, olha só. Mais de 1000 vezes, você sabia disso? Gente, é muita coisa. Já pensou se a gente tivesse contando essas vezes que a gente caiu, se fosse daquelas pessoas desanimadas? Não iria andar nunca. Nossa, eu já caí aqui 500 vezes, não vou andar mais não. Não consigo andar mais não. Como somos crianças aprendendo, e as crianças é igual esponja,
queremos aprender de tudo o tempo todo. As crianças são assim, aprendem de tudo o tempo todo. Então, isso na época não valeu de nada. Caímos levantando, mais de 1000 vezes. E não desistimos. E tem gente que é assim até hoje. E nós devemos ser assim até hoje. Por isso que eu falo que temos que sair de casa todos os dias como uma criança, para a gente aprender, ávidos por aprender. Não desistir nunca, ser curioso o tempo todo. E a gente tem que ser eterno aprendiz, né, gente? Isso vai te levar longe. Pega esse código aí, ó. Isso vai te levar onde? Nós temos que ser eternos aprendizes. Então você caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, até você aprender a andar e fazer aquilo que você precisava de fazer. Fora que nós temos também, que já acontece com a gente, sem a gente nem ter noção de que está acontecendo. Por exemplo, nossa respiração, nossos batimentos cardíacos, nossos hormônios aí, ó, se multiplicando o tempo todo. Está acontecendo, você não está vendo. Isso está automatizado. Isso é normal. Nossos hormônios se associando aí com outros, as nossas células se associando com outras células. Isso são chamados de quê? Sistema nervoso que é autônomo. Nossos pensamentos que não param de borbulhar. Isso é o tempo todo, gente. Pressão arterial, temperatura corporal, digestão, metabolismo, a sudorose, milhões e milhões de outras coisas que não sabemos nem a metade. É muita coisa. Fica aí, ó, exercendo aquele monte de função neurobiologicamente dentro do nosso cérebro e no nosso corpo, o tempo todo, 24 horas. Chamamos isso de quê? Sistema nervoso autônomo. Gente, isso é muito curioso, isso é muito importante. Você que ainda não parou para pensar nisso aí, ó, mas tem muita coisa acontecendo aí dentro do seu corpo, dentro do meu corpo, para deixar tudo em perfeito funcionamento. Senão dá bizil, dá bizil. Dá bizil, muito legal isso. Então, outra informação importante, que eu já falei aqui, inclusive, algumas vezes, que você desperta aí a sua atenção para dirigir, por exemplo. Você não sabia dirigir, mas você despertou a atenção para dirigir. Mas um dia você despertou essa curiosidade e falou assim, eu quero dirigir, eu vou dirigir. Daí você aprende a dirigir. E é uma luta. Quem já aprendeu a dirigir sabe como é que é. Só que você insiste, persiste, aprende, erra, acerta, um monte de coisa. E depois de muito esforço, ou talvez não, alguns tenham até certa facilidade para aprendizado, aí você simplesmente começa a dirigir. E o que era isso? Era um aprendizado que você começou. Só que era extremamente difícil no início, sim ou não? Que ninguém não podia nem conversar com você porque você estava dirigindo. Não podia nem ligar o som do carro que você estava dirigindo. Você precisava de prestar atenção num monte de coisa de uma vez. Só que você automatizou aquilo tudo. O seu inconsciente automatizou aquilo tudo. Isso se torna uma tarefa, hoje, por exemplo, se torna uma tarefa muito fácil para você. Muito fácil. Ao ponto de você dirigir para determinados lugares aí, ó, de costume seu, no seu dia a dia, por exemplo, sem saber conscientemente que você estava indo para aquele lugar. Gente, isso já aconteceu com você? Isso é muito fácil de acontecer com a gente. Esses dias mesmo, uma amiga minha me contou uma história aqui que uma outra amiga nossa deu um branco nela. Ela foi parar, sei lá numa estação de metrô. Ela estava de carro, foi parar numa estação de metrô. Ela chegou lá na estação de metrô e ficou lá olhando. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo comigo? Onde que eu estou? Por que ela foi parar lá? Entrou, desligou o consciente e entrou no inconsciente. Quantas vezes você já chegou na sua casa aí que você nem percebeu que você chegou na sua casa dirigindo? Está automatizado, está no seu inconsciente. Você está no piloto automático. Pega o carro e de repente você vê aí na porta do colégio. Eu cheguei na porta do colégio da minha filha. Gente, isso é muito normal. Isso é muito normal de acontecer. Aí você vai se perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui? O hábito de você fazer isso constantemente, né, automatizou. Quando você entrou no carro aí para sair para almoçar com sua família, por exemplo, você está no piloto automático. Como você tem costume de levar as crianças todos os dias para a escola, para a aula, seu cérebro, o inconsciente,
te levou para aquele lugar que você tem costume de ir todos os dias. E você nem percebeu. Você nem deu comando para ele para poder fazer isso. Simplesmente aconteceu. E você se vê lá, ó, indo em direção à escola dos seus filhos. Gente, isso é muito doido. Isso é muito doido, mas acontece. Não, por quê? Porque nós estamos automatizados. O nosso inconsciente automatiza um monte de coisa. Um monte. Você sai de casa aí, ó, e no ponto de ônibus, você chega lá no ponto de ônibus, você tem uma percepção, sei lá. Será que eu fechei a porta lá da minha casa? Isso acontece. Você volta lá na sua casa e percebe que a porta está fechada. E aí? Gente, porque você faz isso muitas e muitas vezes no seu dia a dia. Você faz isso porque você fechou a porta no automático. Não precisou pensar para fazer aquilo. Já está automatizado pelo seu inconsciente. E muitas outras coisas acontecem aí no nosso dia a dia. Uma música que você ouve, por exemplo, aí, ó, te remete a um estado emocional muito forte e você começa a chorar do nada. Do nada não, né, gente? Nada é do nada, né? Nada é do nada. A Jussara chegou aí. Seja bem-vinda, Jussara. Tá falando lá de Patos de Minas. Tem gente até dos Estados Unidos aí, ó. Gente, sempre tem algo por trás. Nada é do nada. Nada é do nada. Você começou a chorar por quê? Porque você lembrou de uma cena que te aconteceu. Naquele momento estava tocando aquela música. Bem provável. E aí vem todas aquelas emoções e te sacode de um jeito que o seu emocional vai lá para cima, lá para outro lugar, lá para aquele lugar que você está pensando, que você está imaginando, para aquele momento, e você começa a chorar, se emociona. Mas por que isso acontece? Porque teve emoção. Você lembrou de um fato, de uma cena, sei lá, de alguma coisa que aconteceu com você, te emocionou. E isso acontece com todos nós. Muita gente fala assim, algumas religiões falam assim, isso é coisa do capeta, que você não pode fazer regressão, que a regressão é coisa de anticristo, não sei o que lá. Uai, mas se você lembrar de que você comeu ontem, você está fazendo uma regressão. Se você lembrar de um momento que você teve maravilhoso na sua vida, você está fazendo uma regressão. Você está indo lá naquele momento para você saber o que aconteceu. Ou para você viver aquela emoção positiva, muito legal, que aconteceu lá atrás. Você está fazendo uma regressão. É uma regressão. E regressão nada mais é de que você lembrar de uma memória que aconteceu na sua vida algum tempo atrás. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E tem emoção. Gente, nós agimos e reagimos baseados em emoções. Isso é o ser humano. O nosso inconsciente está lá, ó, controlando tudo isso no piloto automático. E nós muitas vezes nem percebemos isso. Você fechou a porta da sua casa, saiu lá no carro, ou lá no ponto de ônibus, você lembrou, nossa, será que eu fechei a porta? Você não percebeu que você fechou a porta, mas você fechou a porta. E quando você volta para poder conferir, a porta é fechada. E aí? Está automatizado ou não? Então, resumindo, a maioria das coisas que a gente faz no dia a dia nosso aí, ó, está automatizado pelo quê? Pelo nosso inconsciente. Se você não está fazendo alguma coisa aí que você não gosta, tem que parar para pensar nisso aí, tem que trazer para o consciente e mudar essa automatização que está aí, ó, prontinha no seu cérebro. Principalmente os pensamentos. Gente, pensamento é coisa perigosa. Existem muitos pensamentos que estão aí, ó, no automático, e isso tem te prejudicado aí no seu dia a dia. Porque o pensamento vem. E ele, se ele tiver, com certeza, ele vai vir carregado de emoção. E aí eu tenho que prestar atenção nisso. Parar, tomar consciência do que eu estou fazendo e ressignificar aquele pensamento. Ressignificar aquela coisa ruim que está acontecendo. Se for coisa boa, viva. Vai para cima. Curta aquele momento. Lembre daqueles momentos gostosos, maravilhosos que você viveu na sua vida. Agora, aqueles que tem que modificar, vai para cima.
tem que ser modificado, porque senão vai ficar reverberando aí no seu corpo. Tem que ressignificar para modificar, para você transcender. Colocar outro rótulo, outro significado naquela memória guardada e guardar ela de novo no lugar. De forma correta. Para eu não ter determinados o quê? Comportamentos ou reações ou emoções que não tá legal no meu dia a dia. Não tá legal na minha vida. Sempre que acontece algum fato, eu tenho determinada reação. Se eu não estou reagindo ou agindo de forma adequada, eu tenho que olhar para aquilo, pensar, buscar um ressignificado para aquilo e mudar os meus comportamentos diante daquela reação que eu tive. Gente, nós funcionamos igual um computador. Aliás, o computador, né, que funciona igual a gente, né? Sabia que o computador foi criado através do ser humano? A realidade é essa, foi baseado no ser humano. Muita gente não sabe disso, mas é baseado no ser humano. Pois é isso mesmo. Então assim, ó, presta atenção aqui. No computador, você tem que o quê? Você tem que ter uma máquina. E nós somos o quê? Nosso corpo é uma máquina. E essa máquina tem um processador lá dentro do computador, não tem? Tem. E no nosso corpo tem um processador, no nosso cérebro. Além disso, tem vários softwares, mecanismos que funcionam automaticamente para colocar... Eu falei disso aqui agora. Para colocar a máquina em funcionamento, não tem? Tem. Tem um monte de mecanismo lá dentro do computador, um monte de coisa lá funcionando para colocar o computador para funcionar, para ele ligar. Na hora que você aperta o botãozinho, ele liga, um monte de coisa acontece lá, e ele liga e coloca os softwares que você instalou nele. Não é assim que funciona? Aí você tem que abrir os programas. Tem um monte lá. Para logar a máquina, abrir os programas, não tem? Tem. Isso aí somos nós. Daí temos o quê? Alguns softwares que a gente mesmo instala. Memórias que acontecem no nosso dia a dia. E você foi instalando, colocando para dentro. Você foi ouvindo falar de crenças aí, ó. Crenças limitantes, crenças fortalecedoras, coisas positivas, coisas negativas. Você foi ouvindo, você foi gravando, um monte de coisa. Você já ouviu falar aí de crença comprada? Tem muita gente que compra crença, sabia disso? É assim, ó, uma pessoa conta uma história para você e você vai e acredita naquela história da pessoa. Daí, aquela história que aquela pessoa contou pode nem ser verdade, mas virou uma crença para você. Pode até não ser verdade, mas ela virou uma verdade absoluta para você. Mas passa a ser uma verdade para você. É uma mentira, mas passa a ser uma verdade para você. Gente, isso é uma crença comprada. Acontece demais com as pessoas. Você não tinha aquilo. E daí uma pessoa veio e te plantou aquela ideia. E daí pronto, acabou. Você comprou aquela crença. E aí vai. A sua convivência com outras pessoas, seu dia a dia, hábitos, com hábitos diferentes. E você foi vivendo naquele meio. Você acaba se tornando parte daquilo que você viveu ou vive o tempo todo. E daí vem aquela palavra, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Hábitos. Você tem amigos que encontram todo sábado para jogar bola. O que vai acontecer comigo? Ah, o pessoal marcou sábado para jogar bola. Ah, o pessoal marcou sábado. Então todo sábado você vai jogar bola. Toda quarta-feira tem um sinucão. Toda não sei o que, tem não sei o que. Ah, o pessoal lá de manhã, eles gostam de tomar café. Só café puro. Aí você foi para outro lugar, lá não tem café. Não, mas eu tenho que ter meu café, eu estou acostumado a tomar café. São hábitos. São crenças. Ah, o pessoal tem mania, todo dia de manhã, a gente chega lá na empresa, a gente faz uma oração. Ai, que bom. Vamos fazer uma oração. Ah, vamos fazer uma reza. Ah, vamos fazer uma espiritualidade. Cada lugar tem, e você vai entrando nesse processo, você vai comprando crenças de pessoas e tudo. É o seu dia a dia. Você passa a fazer, aquilo tudo passa a fazer parte de você. E que muitas vezes você não fazia nem questão daquilo.
E essas coisas também entram o quê? No automático. E passa a fazer parte da sua vida. Você passa a ter hábitos que você não tinha. Por conta de quê? Por conta de convivência com pessoas que têm aqueles hábitos determinados. Gente, o seu cérebro é um processador de última geração. O seu inconsciente está tudo guardado desde quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Ah, não é possível, cara. É possível. Eu faço treinamentos que a gente faz, a gente faz uma regressão. Eu não gosto de falar muito essa palavra, que as pessoas assustam. A gente faz uma regressão de quando você estava dentro da barriga da sua mãe e você tem todos os sentimentos que você tinha quando estava dentro da barriga da sua mãe. É muito bacana isso, porque é memória, está guardado aí dentro da sua cabeça, mas você não sabe como acessar. Existe um processo para você acessar determinadas memórias. Tem coisas que você acessa muito rápido, que é o que eu falei agora, o subconsciente, tem memórias fresquinhas. Agora aquelas memórias já guardadas lá no fundão, lendo divertidamente, que as memórias que a gente usa pouco, que quase não usa, elas vão lá pro fundão lá, ó. E aí, para você acessar isso, você tem que ter formas de acessar. Existem formas de acessar. Então, o nosso cérebro é esse processador aí, magnífico, fantástico. Fica tudo lá guardado dentro do nosso consciente, que é um HD grandão, que guarda todas as nossas memórias. Fica tudo lá, ó, sendo executado de algumas formas. E muitas vezes a gente acessa sem querer determinadas memórias. Coisas que você guardou aí que você muitas vezes nem sabe. E coisas que você deu significado para aquilo. Que você viveu. Que são as suas crenças, os seus valores, os seus significados. O significado de tudo aquilo que você viveu um dia na sua vida. Que você guardou, etiquetou aí lá na sua memória. De curto prazo e de longo prazo. Curto prazo é o subconsciente que nós estamos falando aqui agora. E de longo prazo é aquelas memórias mais antigas. Fica lá, ó. Tudo guardadinho desde quando você estava dentro da barriga da sua mãe. E muitas vezes você sente determinadas emoções e não sabe por que está sentindo aquilo. Sentimentos estranhos. E não sabe por que está sentindo aquilo. O que está acontecendo comigo? Vem um medo assim de repente, uma falta de ar, um frio na barriga. Por quê? Por quê? Ou você se lembrou de alguma coisa que te fez ter aquela sensação, essas emoções aí, né, de medo, de raiva talvez, de frio na barriga, pânico. Ou você talvez presenciou determinada situação ou coisa ou fato que te remeteu a determinada emoção. Porque o nosso cérebro ele fica fazendo determinadas comparações. Isso aqui tá bom ou não tá? Isso aqui eu conheço ou não conheço? Isso aqui é perigoso ou não é? Ele fica fazendo comparação para te dar o norte. O que eu faço agora? O cérebro fica fazendo isso o tempo todo. Então, se você presenciou alguma coisa naquele momento e aquilo te remeteu a um passado seu, você vai ter um sentimento parecido com aquilo que você viveu. Algum fato que aconteceu com você. E você acaba entrando naquele estado emocional, naquele momento. E tudo começa a acontecer como se fosse exatamente naquele momento que você viveu. Se for um momento de pânico, você vai viver um pânico. Se for um momento de tristeza, você vai viver tristeza. Se for um momento de alegria, você vai viver alegria. Se for um pânico, por exemplo, que você viveu na sua vida, aí isso vai reverberar imediatamente no seu corpo, porque tem emoção. Tudo tem emoção. E você sente todas aquelas emoções que você sentiu naquele dia ou naquele momento. Daquele fato que aconteceu com você, parecido com aquele que está acontecendo exatamente naquele momento. Que talvez não foi muito legal. Então aí, ó. É assim. Um dia você estava lá brincando com seus amiguinhos, tal. E de repente eles te prendem lá dentro de uma caixa de papelão. E assentaram em cima lá, brincando com você. Ficaram lá, rindo de você, fazendo chacota lá da sua cara. Você ficou ali dentro, preso.
por alguns segundos. Talvez você tenha entrado em pânico, porque foi muito de repente. E você começou a suar, batimento cardíaco seu mudou, aumentou drasticamente. E ali, naquele momento, foi instalado o pânico. Foi instalado uma memória em você. Só que isso foi quando você tinha, talvez, lá, 5 anos de idade. Você nem lembra mais disso. Você nem se lembra mais disso. Só que quando você entra, talvez, num elevador, você não sabe o que está acontecendo com você. Mas você começa a suar frio. O lugar começa a ficar apertado. Estranho isso. E você começa a se sentir mal. Mas você não se lembra daquela brincadeirinha lá que seus amiguinhos fizeram com você. Quando você tinha só 5 anos de idade. Você não lembra mais. Mas vem esse pânico quando você entra dentro do elevador. Que você não sabe de onde que vem esse pânico. E você tem que mudar toda a situação para você o quê? Se adaptar a isso. E daí você não entra mais dentro do elevador, mais. Não gosto de elevador. Você sempre sobe e desce de escada. Para onde você vai? Um monte de andar, um monte de escada. Você não usa elevador mais. Você se adaptou. Gente, isso é um absurdo, né? Tem que resolver a situação. O quê? Lá na raiz do problema. Tem alguma coisa acontecendo comigo que não é normal. Eu entro dentro do elevador, começo a entrar em estado de pânico. O que está acontecendo comigo? Tem algo diferente acontecendo comigo. Eu vou te contar. Segredinho. Só para nós aqui hoje, tá? Sabia que tem jeito de resolver isso? Talvez com uma simples sessão. Você vai lembrar do fato, vai dar um novo significado para aquilo e pronto. Ricardo, é simples assim? Ah, não acredito. Só isso? Sim, gente, é só isso. Só que tem que ter técnica. Tem que ter técnica, tem que saber fazer. Tem que colocar a pessoa no estado que ela precisa ser colocada para resolver isso. Você tem que entrar no estado emocional certo, controlado, sendo conduzido por um profissional, uma pessoa capacitada para poder fazer isso. Fazer algumas perguntas para você, para que você vá lá e resolva esse problema definitivamente. Resolver uma situação que já está acompanhando você há muitos e muitos anos. Que você muitas vezes não sabe nem por que isso acontece com você. E tem muita gente sofrendo de pânicos aí por causa desse tipo de situação, mas ela não lembra mais do que era. Ela só tinha 5 anos. 4 anos, 3 anos. Você tem memórias aí da sua infância de 3 anos, 4 anos, 5 anos? Muitas vezes a maioria das pessoas não lembra. Código aí que eu estou te passando de ouro, hein? Mas é possível resolver. Se você tem algum trauma aí, é possível resolver. Com 1, 2, talvez 3 sessões aí de coach. Geralmente a gente negocia aí 10 sessões. 10 sessões de coach para você ficar top de linha. Mas sempre tem aí. Na 3ª, 4ª sessão a gente já tem resolvido muita coisa. E aí a gente aproveita o resto das sessões aí e resolve outras coisas também, monta outros projetos, vai resolvendo um monte de coisa. Tem gente que adora, tem gente que acha o coach uma terapia para resolver um monte de coisa. Gente, é fantástico, é fantástico. Olha só, mais um exemplo aqui interessante. Voltando aqui para o nosso inconsciente, um exemplo extremamente interessante aqui, ó. Que o nosso inconsciente comanda também e deixa tudo automatizado. Olha só, já aconteceu com você de olhar para uma pessoa e de cara, você olha para ela e fala assim: fui com a cara dessa pessoa, não gostei dela. Por quê, gente? Gente, olha só,
É a primeira vez que você vê aquela pessoa. Você nunca viu aquela pessoa. Você simplesmente chegou naquele lugar e já fala de cara, nossa, meu santo não bateu com aquela pessoa. Por que isso acontece? Porque talvez aquela pessoa te lembra uma figura de uma outra pessoa parecida com ela, que não foi muito legal para você. Te decepcionou, te passou para trás, te deu algum prejuízo, te fez algum mal. O nosso cérebro tem essa automatização também, gente. Ele procura coisas semelhantes. E aí o seu cérebro, quando identifica algo parecido, ele logo já te avisa. Isso não tá bom, sai fora, não é confiável, perigoso, perigoso, danger, 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 perigo, perigo, perigo. O seu corpo entra no estado aí, ó, de fuga ou luta. Sabia disso? De fuga ou luta. Você começa a se sentir mal. A respiração fica curta, sei lá, acontece um monte de coisa, um monte de emoção junta, que você desequilibra. Por quê? Porque o seu processador buscou uma memória lá no seu HD, lá no fundo do baú, que não foi muito boa, e já ligou o alerta aí, ó. Isso não é bom, sai fora, danger, danger, perigo, perigo, perigo. E é assim que funciona, nosso cérebro, automatizado. Mas é muito rápido. Talvez você não saia correndo, né, igual eu falei aqui agora. Mas você evita aquela pessoa. Você evita ela. Fica longe. Entendeu como funciona? Isso pode acontecer. Gente, é muito louco. É assim que funciona o nosso cérebro o tempo todo. O nosso inconsciente. Gente, nós sempre vamos agir e reagir baseados em emoções. Se teve um fato aí na sua vida que não te marcou, porque não teve emoção. Teve um fato que não te marcou, não teve emoção. Foi porque não teve aquela emoção forte. Se tem fatos que te marcam aí, ó, foi porque teve emoção forte. E isso é o nosso normal. Você quer ver uma coisa aqui, ó, que eu vou falar com você, ó? Se eu te perguntar o que você comeu na segunda-feira da semana passada, no horário do seu almoço aí, você vai fazer um pouco de esforço aí, talvez você lembre. Pode ser que você lembre. Lembrou, né? Então, essa é, você procurou na memória de curto prazo. E se eu te perguntar, o que você comeu aí no dia 19 de janeiro desse ano? E aonde que você estava no dia 19 de janeiro? Se você não olhar na sua agenda aí, pouco provável que você vá lembrar. Por quê? Porque está automatizado, não teve emoção forte, está no seu dia a dia. E aí o consciente vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, normal. Pode ser que você até lembre, ou nem vai conseguir lembrar. Ou pode ser também aí uma data específica para você, daí pode ficar mais fácil. Mas a maioria das pessoas não lembra. Mas você quer ver uma coisa? Se eu te perguntar, o que você comeu no dia 25 de dezembro, que é um tempo mais longo ainda. Eu falei 19 de janeiro agora. 25 de dezembro do ano passado. Onde você estava no Natal do ano passado? Com quem que você estava? Já lembrou, né? Já lembrou. E é isso mesmo. Então fica muito mais fácil, gente, a gente lembrar das coisas quando tem emoção mais forte. E no Natal sempre tem emoções fortes. É uma data especial de reunião, de família, de comidas interessantes, diferentes, de pessoas que a gente não vê há muito tempo, passa muito tempo sem ver aquelas pessoas, e aí gera o quê? Emoções mais fortes. Então, nós sempre vamos agir e reagir baseado em quê? Nas nossas emoções, no nosso inconsciente. E esse grandão aí, ó, o nosso inconsciente, automatiza a maioria das suas tarefas. A maior parte de tudo que você faz está automatizado. Então, sempre, de novo, sempre nós vamos agir e reagir baseado nas nossas emoções. Sempre, sempre. Baseado nas nossas memórias que foram guardadas, com as emoções que foram geradas para aquelas memórias. Se você se sentir em perigo, o
que você faz? Liga o alerta geral, danger, danger, perigo, perigo, perigo. Você entra no estado de sobrevivência, luta ou fuga. Ou você vai partir para cima da pessoa, depende do tipo de pessoa que você é. Vai partir para agredir. Ou você vai sair correndo feito um louco, desvairado, desesperado, querendo ficar livre daquela situação. É o estado de sobrevivência do nosso cérebro. Isso é instinto, isso é normal. Agora, pode acontecer o contrário também. Você olhar para uma pessoa aí, ó, que você nunca viu na sua vida e perguntar para ela: uai, estranho, eu te conheço de algum lugar. Daí você começa a pesquisar com aquela pessoa, conversando. Você já estudou no colégio tal? Você mora na região tal? Você já foi lá da sala do fulano? Nossa, mas eu sei que eu conheço aquela pessoa. Que coisa estranha. E por aí vai. Não, não. Não, 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 não e não. Você não conhece aquela pessoa. Mas você fica com a pulga atrás da orelha, tentando achar de onde que você conhece aquela pessoa. Mas é o seu inconsciente, que guardou uma memória positiva aí, ó, de uma pessoa parecida com aquela. Quando você viu aquela pessoa, você se lembrou de outra pessoa. E a memória veio à tona. E você ainda continua achando que conhece aquela pessoa. Não, não é possível. Você parece muito com um amigo meu. Você parece muito com uma amiga minha. Não é assim, gente? É assim que funciona o nosso inconsciente. Ele vai trazendo memórias. Então, assim, ó, o nosso subconsciente ou o nosso inconsciente, ele é responsável por toda essa parte aí de automação das nossas memórias que geram os nossos comportamentos. Algumas automações, gente, já vêm prontas. Já vem pronta. Você não precisa se preocupar. Ela já está lá, tudo prontinho. Outras nós vamos automatizando ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos aprendizados. Toda essa nossa parte de criatividade, toda essa nossa parte emocional fica lá guardadinha, desde quando você estava dentro da barriga de sua mãe. Nossos padrões de crenças vão sendo instalados a partir do momento que a gente vai convivendo com as pessoas, dando significados, convivendo com a nossa família. A minha família é evangélica, então você tem umas crenças evangélicas. A outra família do outro é espírita, tá? Então ele tem uma convivência com a família espírita. Então as crenças dele vão estar todas viradas para aquela espiritualidade. Crenças são isso. É tudo aquilo que é verdade absoluta na minha vida. E os fatos vão acontecendo, você vai dando significados para ele. E muitas vezes a gente dá significados errados para determinados fatos que acontecem na nossa vida. Por isso que a gente precisa de consertar. Tudo isso vem comandando aí o nosso inconsciente, comandando a nossa vida, comandando a nossa mentalidade. E o que acontece quando você está aí, ó, descontrolado em alguma parte emocional da sua vida? Aparece talvez a tristeza, uma depressão, uma ansiedade? Sim, pode aparecer. Algum desequilíbrio emocional nesse sentido? E aí você vai lá no médico e chega lá e ele te mete uma tarja preta. Nada contra a medicina, mas tem formas de resolver. Se você precisa do médico, você tem que ir no médico. Mas tem formas de resolver isso. Essa medicação vai talvez aí inibir essas lembranças, inibir a sua tristeza, a sua ansiedade, essa sensação de depressão. Vai. Porque ela serve para isso. Ansiedade, tristeza, muita coisa. Mas não vai mudar o que tem que ser mudado. Não vai alterar a memória que tem que ser alterada. Não vai dar o significado certo para aquilo que está te deprimindo, te causando ansiedade. Não vai. Não vai na raiz do problema. Ela vai inibir. Então você tem que ficar tomando aquilo o resto da vida. Nós temos que trabalhar aquela memória que está te desequilibrando. Dar um novo significado para ela. Ir lá na raiz do problema. Por isso que eu faço atendimentos. E no meu atendimento tem várias ferramentas de coaching muito, muito, muito importante para a nossa vida. Que sempre ajudam
a despertar isso aí, a nossa consciência. Porque você tem que tomar consciência daquilo que você precisa de fazer. Para você tomar consciência daquilo que está te atrapalhando, te desequilibrando. E dar novo significado. Aliás, não sou eu que faço isso, né? Ou seja, isso acontece com a pessoa que está sendo atendida. Eu uso das ferramentas adequadas para ajudar o quê? A pessoa a encontrar aquilo que ela precisa e dar o significado certo e melhorar aquilo que ela precisa de melhorar. Transformar aquilo que ela precisa transformar. Dar um novo significado mais adequado. Um significado melhor para aquilo que está prejudicando ela. Para aquela situação que ela está desequilibrada. Está desequilibrando ela. Gente, você não tem noção. Isso é muito mágico. É lindo. E é fantástico passar por essa experiência, viu? É muito maravilhoso. Quando eu fiz o coach ericksoniano, então, o Reginaldo tá aí, ó. O Reginaldo é prova viva disso aí. Coach ericksoniano é maravilhoso. Muito lindo. A experiência é fantástica. Eu já atendi aí várias e várias pessoas aí, que até no final da sessão ela falava assim, ó, nossa, como que você conseguiu fazer isso? Eu já faço terapia há muitos e muitos anos e ainda não tinha tido essa curiosidade de aprendizado. Mas tem gente que ainda pergunta isso. Como é que você fez isso? Me explica. E a pessoa fala assim, nossa, já tem muito tempo que eu tomo medicamento, tem muito tempo que eu faço terapia e nunca aconteceu isso comigo. É mágico. Está tudo aqui dentro da nossa cacholinha. Está tudo aqui dentro do nosso cérebro. Tem jeito da gente transformar isso. Tem jeito da gente plantar. Se você compra uma crença como sendo uma verdade absoluta de uma pessoa que chegou para você agora e contou uma história e você acreditou piamente naquela história, aquela história vai ser verídica para você e aquilo vai ser verdade na sua vida. Agora, você tem uma memória que está te prejudicando e você dá um novo significado para ela, isso não é possível. É claro que é, gente. É claro que é possível. A Marlene chegou aí. Seja bem-vinda, Marlene. Então é claro que é possível. Se você pode acreditar numa história que uma pessoa está te contando, que não é verdade, e você acreditou, por que você não vai conseguir mudar uma coisa, uma crença que está dentro da sua cabeça, que está dentro do seu cérebro, que está dentro do seu inconsciente, guardadinho aí e te prejudicando? Então não sou eu que faço isso. Eu só conduzo a pessoa. Não foi eu que fiz. Foi a própria pessoa que fez, que achou a solução. Eu só conduzi a pessoa no caminho certo. Para a pessoa mesmo fazer o que precisava de ser feito. O meu mestre, por exemplo, José Roberto Marques, presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coach, onde eu fiz a minha formação de coach, sempre fala uma frase assim, que eu acho extremamente importante. As respostas estão nas perguntas. Você tem que saber fazer a pergunta certa. A Cristiane chegou aí, ó. Seja bem-vinda, Cristiane. E ele tem uma outra frase também que é maravilhosa, que fala assim, ó, é no veneno que se encontra o antídoto. Ô, gente, você sabe que isso é verdade? O veneno, o antídoto da cobra é tirado da própria cobra, do próprio veneno da cobra. É muito forte isso. E muitas vezes a gente não sabe dessas coisas. E é real, tá? Pode acreditar que isso é muito comum de acontecer em atendimento de coach. Se você tem um profissional capacitado, uma pessoa que consegue te conduzir da forma adequada, tudo isso que eu falei aqui é possível de acontecer. Legal? A Eva chegou aí também. Seja bem-vinda, Eva. Que maravilha receber vocês aqui hoje nessa aula. Nós estamos falando aqui de inteligência emocional e hoje nós estamos falando um pouco sobre o nosso inconsciente, como que ele trabalha na nossa vida, como que ele automatiza esse monte de coisa que a gente faz aí no dia a dia, hein? Gente, então vamos nessa aqui, ó. Esse é o nosso inconsciente. Esse é o nosso cérebro. Se você guiar aí, ó,
e levar ele no caminho certo, ele te dá todas as respostas que você precisa. Você encontra aí, ó, dentro de você mesmo todos os antídotos que você precisa, naquele próprio veneno que está te prejudicando. Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar que todas as respostas sempre estão dentro de nós? Gente, isso é muito comum no meio que eu vivo. Todas as respostas estão dentro de nós. Treinamento, coach, terapia, essas coisas todas aí que a gente fica ouvindo, que eu vivo nisso. Eu faço treinamento, eu sou coach. Tudo que você procura está dentro de você. Sua fé, sua coragem, suas crenças, sua força, sua vontade, seu significado, suas crenças, tudo isso são suas memórias. Fica tudo aí, ó, guardadinho, registrado, categorizado. E se tiver registrado aí errado alguma memória, vai reverberar no seu corpo. Vai reverberar errado nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. Tem que ressignificar e atualizar esse software que está aí, ó, rodando aí dentro do seu cérebro e te prejudicando. Pensa nisso aí, ó. Toma a decisão de consertar essas coisas aí, ó, que você talvez está tendo até resultados que não está muito legal para sua vida. Que com certeza, consertando isso, vai vir resultado diferente. Vai vir resultado diferente. Então, ó, tudo que você precisa está dentro de você, esperando por você. Eu expliquei aqui agora, ó, Eva, algumas coisinhas, depois você volta lá nessa aula aqui, que eu vou deixar ela gravada aqui, tá? E se precisar de alguma coisa, você pode me chamar no direct aí, que eu te explico tudo direitinho. Então, ó, gente, nós somos uma grande e maravilhosa pessoa, esperando que você mesmo se descubra aí, ó. Por isso que eu venho sempre trazendo aqui a nossa jornada do conhecimento. Por isso que estamos aqui hoje nessa jornada do conhecimento, para a gente se conhecer melhor, para você ter alguns insights aí de como que funciona o nosso cérebro, como que é a nossa mentalidade, como que é a nossa inteligência emocional. Eu tenho muitas aulas aí extremamente importantes falando sobre isso, para você se conhecer melhor e saber o caminho que você precisa seguir aí, ó, para te transformar, para você ter transformações importantes, para sair desse loop que você está vivendo aí hoje, que talvez não esteja muito legal para você. Vencer essa fase aí da vida, talvez, que não esteja muito legal. Para você melhorar, mudar, transcender, transformar e vencer obstáculos com mais facilidade. Ter sucesso na vida. Gente, quem não quer ter sucesso na vida? Isso é muito forte, é muito importante. É simples, eu gosto de falar isso. Ó, é simples, mas muito importante. Na aula passada eu fiz uma pergunta aí e deixei uma reflexão aí, ó, para vocês, ó, que eu acho muito importante a gente retomar aí, ó, essa pergunta aqui hoje, para você fazer sempre esse tipo de pergunta para você. Eu estou verdadeiramente pronto para abrir mão do que me prende, para eu viver uma vida que eu desejo? Eu estou verdadeiramente pronto para isso? Isso é uma pergunta, gente, simples. As respostas estão nas perguntas. Isso é uma pergunta que sempre devemos fazer para a gente aí olhar para dentro. Jesus Cristo mesmo falava, na aula passada eu falei sobre isso. Ele perguntava antes de curar a pessoa, ele mesmo perguntava para a pessoa, você quer ser curado? Para quê? Para ela estar com isso dentro dela, saber no seu íntimo, no seu coração, verdadeiramente, eu estou pronto para ser curado. Eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para um milagre. Eu estou pronto para me transformar. Você tem que ter consciência disso. Isso é uma pergunta simples, mas poderosa. Para você olhar para dentro e enxergar aquilo que precisa ser mudado aí, para transformar e transcender na sua vida. Então assim, ó, tudo sempre vai estar enraizado nas nossas crenças, valores e significados. Crenças, valores e significados. Tudo está memorizado, guardado aí dentro do seu HD, ó, desse grande HD que é o nosso inconsciente, o seu inconsciente, o meu inconsciente. Nós sempre vamos agir e reagir baseado nas nossas emoções. O tipo de emoção que você guardou naquela memória lá, ó, lá no seu HD, tá aí, ó, tá no loop.
indo e vindo o tempo todo. E muitas vezes você nem tem notado isso. Vai lá, toma um remedinho e tudo passa. Mas não resolve. Ela volta de novo. Depois você vai lá, toma um remedinho, pronto, resolve. Só que momentaneamente. Mas e depois? Depois ela volta de novo. Então presta atenção aqui, ó. Por que eu sempre chamo a atenção para esse tema de inteligência emocional, de reprogramação mental? Porque é aí que você precisa mexer. Porque é aí que você precisa o quê? Mudar, transformar, transcender. Mexer nessas suas crenças, mexer nesses seus significados, essas memórias que estão aí, ó, há muito tempo, num loop eterno, e você nem se deu conta ainda que precisa mudar. Então você ainda não deu um novo significado para elas. Para você alavancar aí nos seus negócios, nos seus resultados, na sua vida. Ó, o Renato chegou aí também, ó. Seja bem-vindo, Renato. Então, gente, olha só. Hoje, nós podemos ver até determinadas coisas acontecendo, acontecimentos aí na nossa cara. Inversão de valores. Comparação o tempo todo. Nas redes sociais mesmo, por exemplo, isso acontece o tempo todo. Um adolescente, por exemplo, que posta uma foto lá, ó, não tem curtida nenhuma. E aí vem o quê? A depressão, rejeição, ansiedade. Outro dia passou um vídeo aí de um rapaz, nem era adolescente não, já era um rapaz, já, sei lá, de uns 30 anos. O cara esbarrou no carro dele atrás, tem um vídeo desse aí na internet. O cara desceu em pânico de dentro do carro, numa pirraça, fazendo pirraça. Um homem velho de 35, alguma coisa assim. Fazendo pirraça, batendo na porta do carro, sentou. Você precisa de ver que coisa. O que está acontecendo, gente, com a nossa sociedade? Descontrole emocional. Então, um adolescente, por exemplo, que posta aí uma foto, não tem curtida nenhuma, ele entra em depressão. Rejeição, ansiedade. Pensa até em suicídio. Por conta disso. Presta atenção nisso. É um despreparo total do emocional de uma pessoa dessa. Isso tem acontecido demais, hein? Tem acontecido demais. Inversões de papel. Outro dia mostrou aí uma adolescente que queria um iPhone 15. Aí a mãe dela falando com ela: não vou te dar. Você tem que me dar. Você é obrigada a me dar. Mas minha filha, você ganhou um 13 esses dias. O meu é iPhone 12, eu te dei um 13, você quer o 15. Você tem que me dar. E bater no pé e caindo no chão. É gente de 16 anos, 17 anos. Inversão de valores. Onde que está o equilíbrio emocional? Meu Deus, onde nós vamos chegar? Isso tem acontecido demais. Principalmente por conta das redes sociais. Se tornou algo aí real na vida das pessoas. É uma realidade do outro. É uma realidade da vida das pessoas. Gente, só que tem muitas realidades falsificadas aí ainda. É uma realidade de outra pessoa que muitas vezes você torna aquela realidade que é aquela realidade para você. Principalmente pelo fato da comparação. Gente, a comparação é um veneno. Para você que talvez não saiba, só pelo fato de você entrar no processo de comparação, de você comparar com outra pessoa, o seu cérebro já entra no estado de sofrimento. Comparar é sofrer. Você sabia disso? Você já entra no estado de depressão, dependendo da comparação que você fizer. E isso é péssimo para o nosso cérebro, para os nossos sentimentos. Isso anula um monte de emoção aí que está aí dentro de você guardada, que vai atrapalhar o seu dia a dia, vai atrapalhar o seu sucesso, vai atrapalhar o seu rendimento, vai atrapalhar você ter sucesso na vida, sim, viu? Gente, a falta de perdão, e a falta de perdão, hein? Putz, você entra também no estado de sofrimento
Só pelo fato de você não perdoar a outra pessoa, você já está sofrendo. Na realidade, o perdão não é para outra pessoa, o perdão é seu. É você que tem que se dar o perdão. Você tem que perdoar aquela pessoa, mas você está perdoando é para você. O fardo quem está carregando é você. Então, se você tira esse fardo aí das suas costas e perdoa, quem vai ficar livre é você. Quem vai sair do sofrimento é você. Somos nós que somos os precursores de tudo. Precisamos mudar isso aí, ó. Precisamos mudar isso na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Então, se você precisa, procura um profissional aí, um coach, terapia, terapeuta. Coloca isso para ser resolvido. Precisa de resolver. Então, assim, ó, eu criei um método, um guia, um caminho para você percorrer, para você fazer o quê? Uma reprogramação mental aí, ó, na sua vida, no seu cérebro, nos seus comportamentos. É um método, gente, muito simples e importante ao mesmo tempo. Para você conseguir o quê? Mudar aquilo que você precisa mudar. Para você ter um rumo. É um guia. Para você seguir e alcançar aí os seus objetivos. Mudar a sua mentalidade aí, ó. Com um guia. Você ter um direcionamento, você ter um norte. Um caminho. Um caminho certo, né? Então, olha só. Eu escrevi um livro, um e-book, que você vai poder ir baixar aí, ó. Na sua casa. Aí na sua casa mesmo, chama-se Reprogramação Mental, reprogramando o seu cérebro. Nesse meu livro, gente, Reprogramando o seu cérebro, que tem mais de 2.300 cópias vendidas, você vai poder vivenciar tudo isso que nós falamos aqui sobre o quê? Sobre o nosso inconsciente, e muito mais. Você vai aprender o caminho das pedras de forma mais rápida e objetiva, com um programa, com um cronograma, com técnicas, com uma história real, com um caminho para você seguir e ter sucesso naquilo que você precisa. Para você aprender aí, ó, a montar seus objetivos, ressignificar crenças, ter mais foco, resiliência, paciência, ter mais equilíbrio emocional. Ficou curioso? Ficou curiosa aí, ó? Então vai lá, ó. Vai lá no meu link no Instagram, ricardoborges.oficial, clica lá no link da minha biografia e cai para dentro. Cai para dentro aí, ó, da sua evolução. Se permita. Só você pode dar o start na sua vida. Legal? ricardoborges.oficial, clica no link lá da bio e cai para dentro aí da sua evolução. Agora, se você precisar de um apoio aí, ó, para poder alcançar algum objetivo, resolver alguma questão aí que não tá legal com você na sua vida, me chama aí no direct, nós podemos agendar aí, ó, dependendo da minha agenda, um horário para você saber o quanto que é importante, potente, que é uma sessão de coach. Pega esse código aí, para você evoluir aí na sua vida ainda mais. Legal? Gente, olha só, tem um filósofo que ele chama Lao Tse. Ele fala assim: uma longa jornada começa com o primeiro passo. E eu não posso dar esse passo para você. Tem que ser você. Vai por mim. Você não vai se arrepender. Você tem que dar o seu primeiro passo. E eu estou te dando aqui o quê? Essa oportunidade hoje. Seja pelo coach ou seja pelo e-book. Você precisa começar. Você precisa dar o seu primeiro passo. De alguma forma você tem que começar. Pega esse código aí, ó. Eu sempre falo aqui, ó, transformai pela renovação da vossa mente. Você vai reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Comece renovando aonde? Comece renovando pela sua mentalidade. Legal? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero deixar aqui 3 perguntinhas para vocês aqui, ó. Para você anotar. Aí para você fazer uma reflexão aí na sua casa hoje ainda, deixar aqui para você refletir sobre o que nós falamos nessa aula aqui de hoje. E já começar a mudar aí, ó, a sua vida. Pega aí papel e caneta, agora. 5 perguntinhas rápidas, para você já começar a refletir aí sobre o que você precisa mudar e começar a mudança aí na sua vida hoje mesmo. Vamos lá? 5 perguntinhas. Primeira pergunta: você se ama?
Essa é a primeira pergunta. Simples, mas muito poderosa. Você se conhece? Outra. Você se aceita com os seus defeitos e com as suas qualidades? Mais uma. Você sabe reconhecer seus erros e acertos com humildade? E última pergunta. Você vive reclamando de você mesmo e dos outros frequentemente? E aí vem a reflexão. Você vai refletir sobre essas 5 perguntas aí, ó. Legal? Gente, olha só. Finalizando aqui nossa aula de hoje. Lembre-se sempre de lembrar. Lembre-se sempre de lembrar aí, ó. De nunca mais esquecer. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Legal? A resultados, a comportamentos e muitas outras coisas aí, né? Não é verdade? Então, ó, se você estiver melhor programado mentalmente, os seus resultados serão diferentes, com certeza. Seus comportamentos serão diferentes. Seus sentimentos serão, com certeza, melhores. Agora, se você tiver com a programação mental errada, com o software instalado aí errado, meu amigo, minha amiga, as coisas podem ser bem mais difíceis para você. Pensa nisso aí, hein? Transformai pela renovação da vossa mente. Vai lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, na minha bio, clica lá no link que você vai poder baixar o e-book aí na sua casa. Legal? Hoje mesmo, reprogramando seu cérebro. Ou se você quiser experimentar aí uma transformação mais profunda, me chama aí no direct, que eu vou ter o prazer de te atender aí dentro do possível, conforme minha agenda. Legal? Para finalizar, eu quero que você reflita aí o quanto você está realmente e verdadeiramente comprometido com aquilo que você deseja, com aquilo que você transformou o seu desejo em metas. Você já tem metas aí na sua vida? Você tem desejos aí na sua vida? Você transformou isso em metas? Seus desejos estão transformados em metas? O quanto que você está comprometido com isso, hein? De 0 a 10, dá uma nota para isso aí para você. Gente, não adianta eu me comprometer se eu não tiver iniciativa, meia ativa e acabativa. Não adianta me comprometer se eu não começar, meia ativa e depois acabar. Quando você se compromete com uma vida saudável, por exemplo, você tem que se comprometer o quê? A fazer caminhada. Você tem que se comprometer a prestar atenção em quê? Na comida que você come todo dia. Você tem que se prestar atenção em muitas outras coisas. Eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que prestar na comida que eu como. Eu tenho que ficar atento a isso. E quando você se compromete a aprender, por exemplo, a crescer, a evoluir, você tem que o quê? Estudar todos os dias. Ter constância. Lá no fundo da sua alma, tudo que eu começo, eu termino. As pessoas têm que ter constância. As pessoas que têm constância sempre têm acabativa. Tem muito mais sucesso na vida. Guarda isso aí para você. Ó. Quanto mais eu vivo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me curo, mais eu me potencializo, mais eu tenho resultados extraordinários. Legal? Então tá aí, ó. Mais alguns aprendizados que você teve aqui hoje, que eu tive também, reforçando aí os meus aprendizados também, para você ter uma vida melhor e mais leve a cada dia. Legal? Trabalhe aí a sua inteligência emocional, trabalhe aí a sua fé, as suas crenças, os seus valores, os seus significados. Ressignifica aquilo que precisa ressignificar. Reprograma aí, ó, a sua mentalidade para você ter uma vida de sucesso. Legal, pessoal? Foi muito bom ter compartilhado aqui com vocês desses momentos aqui maravilhosos. Quem está chegando aí agora, depois volta lá na hora. A Carla Cristina chegou aí agora.
Volta lá na aula, que daqui a pouco ela vai estar aí gravadinha aí para você curtir essa aula toda de novo. Que hoje nós falamos de coisas muito, muito legais aqui, importantes, hein? Lembra aí, ó, depois de fazer um comentário aqui embaixo dessa aula de hoje, para eu saber qual que foi aí a sua percepção desse tema de hoje, fechou? Então semana que vem tem mais. Aí a Carla aí, que pena. Mas vou deixar gravado aqui, Carla. E você volta lá na aula e a gente se fala na próxima semana. Próxima semana tem mais. Vamos falar mais sobre inteligência emocional aí, falar sobre cérebro nosso maravilhoso. Legal, gente? Tamo junto, até depois do fim. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, gente!